6 horas e 19 minutos, você já sabe que a TV Brasil Central está fazendo uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Quem participa hoje da sabatina aqui no TBC2 é o candidato do Partido Verde, Cristiano Cunha. As datas das entrevistas foram definidas por sorteio e o candidato terá 15 minutos, sendo o último minuto para as considerações finais. E esse tempo começa agora. Ótima noite, candidato Cristiano Cunha, seja bem-vindo. Nós sabemos que o senhor hoje é presidente do Partido Verde em Goiás. Conta para nós qual o centro do seu partido e qual a sua intenção saindo a prefeito de Goiânia. Bom, o PV hoje ele é um partido de centro-esquerda, né? E resolvemos a sair após uma consulta, era uma vontade que já tinha para fazer a diferença por Goiânia, então tinha vontade. Consultei a Nacional ficou de analisar, analisou e no início desse ano resolveu, falou assim, não, a gente referenda o seu nome. Então, você vai para a candidatura a prefeito e vamos disputar essa eleição. Muito bem. Candidato, como a sua primeira eleição, como você está concorrendo pela primeira vez, o que foi que te levou, que te incentivou a aceitar esse desafio? Por que você decidiu se tornar prefeito de Goiânia? Bom, porque eu nasci em Goiânia, fui criado aqui, tive meus filhos aqui. E acompanhando o crescimento da cidade, eu vi que a cidade precisava se modernizar. Então, eu falei, acho que é o momento, chegou o momento. E coloquei meu nome à disposição. Como eu tive o apoio da Nacional, esse respaldo, falei, vamos unir o útil ao agradável. Então, vou sair candidato para tentar fazer essa mudança. Falando um pouquinho do que o senhor já viveu, até para colocar para os eleitores qual a qualificação o senhor vai ter para ser prefeito. O senhor, como advogado, já foi procurador. O que o senhor considera da sua carreira passada que te torna apto a ser prefeito de Goiânia? Bom, minha formação, sou advogado, especialista em processos trabalhistas, formado também em administração de empresa, com MBA em gestão empresarial. Fiz vários projetos fora do estado aqui, por exemplo, na Multibras, na Mendes Júnior, a Sucidenor, são empresas multinacionais. Que foi o que o objetivo, era aumento de produtividade. Então, implantamos vários controles, conseguimos atingir esse aumento de produtividade, que era o objetivo do projeto. Então, com esses projetos, mais a vivência pública, que fui secretário do Meio Ambiente, secretário extraordinário para assuntos ambientais, fui também procurador adjunto e fui também um dos advogados da IQEGO, Indústria Química do Estado de Goiás, já me deu essa experiência, além da vivência partidária. Desde 2011 estou no partido, assumi ano passado, mas eu já estava desde 2011 como secretário-geral do partido. Então eu tenho a experiência, sempre estive nos bastidores. Campanha de 2002, 14, 16, 18 e agora em 20 que eu mudei de lado. Deixei o bastidor e passei para a linha de frente. Muito bem, eu queria perguntar para o candidato que no plano de governo do senhor temos muitas propostas como a implantação do IPTU Verde, plantar 3.000 árvores em Goiânia, concretizar a despoluição do Rio Meia Ponte e segue a lista. Nós sabemos que Goiânia tem muitos problemas como, por exemplo, a energia, os custos que o cidadão tem de locomoção. Como o senhor vê que essas propostas podem contribuir em cada uma dessas coisas? Bom, na questão ambiental, o que a gente pretende é o quê? O IPTU Verde. O IPTU Verde entra também as plantio de árvores. Vamos incentivar ao plantio, vamos chamar de o reflorestamento da cidade. Vamos plantar muitas árvores. O IPTU Verde é para quê? Vamos incentivar as construções a terem espaços verdes. Hoje as construções, tanto residenciais quanto comerciais e industriais em Goiânia, são 100% cimentadas, concretadas, sem qualquer espaço verde, sem qualquer área de recarga, receber água da chuva de recarga para o lençol freático. Então, a gente precisa disso, essas áreas verdes. O IPTU Verde vai ser para isso. A gente precisa incentivar, foi citado em questão de energia, precisamos incentivar pelo estado de Goiás ser uma região com grande insolação, grande parte do ano, mais de 6 meses no ano. A gente tem muito sol, é só sol, então a gente precisa incentivar a energia solar, a energia fotovoltaica, o aquecimento à água. Então, precisa economizar e utilizar energia limpa também. Muito bem. O senhor, como alguém formado, tem um MBA executivo em gestão empresarial. Como o senhor enxerga a cidade de Goiânia, o próximo passo para que Goiânia cresça? A gente precisa de rever a questão tributária em Goiânia. Precisamos dar incentivo para trazer empresas, porque Goiânia está estagnada. Pelo contrário, as empresas estão saindo do estado de Goiás, especificamente também de Goiânia, então a gente precisa de incentivos para trazer as empresas limpas, porque Goiânia não tem condição de trazer grandes indústrias poluidoras. É inviável isso, não tem condição. Goiânia tem que ser incentivada a revitalização do centro, tem que ser respeitado os bairros residenciais, como por exemplo, setor sul, setor Jaó, precisa ser respeitado.
são bairros tradicionalmente residenciais. O setor sul já passou a ter uma grande parte dele comercial, mas aquelas praças precisam ser revitalizadas. Precisamos levar a população de volta para utilizar essas praças, que é um espaço desperdiçado. Então, precisa ser reutilizado. Muito bem. Analisando a sua proposta, nós temos aqui algumas coisas que falam sobre a responsabilidade não ser da Prefeitura de esgoto, água e também asfaltamento de regiões da periferia. Como o senhor enxerga a gestão da cidade de Goiânia até o momento de agora e o que o senhor pretende fazer para tornar ainda melhor a nossa cidade nesse aspecto? Bom, a cidade de Goiânia está praticamente toda já asfaltada. Tem a região da periferia que precisa de um estudo para fazer junto à rede de esgoto. Não pode a Goiânia sair fazendo asfalto e depois vem o Estado, que é a Saneago, fazendo a rede de água e esgoto. Isso não dá. Tem que haver uma conversa, tem que haver um consenso, tem que haver um cronograma dessa obra. Então, essa obra precisa ser desenvolvida em conjunto com a Saneago, que é a gestora do sistema de água aqui. Então, precisa dessa parceria, porque dá para trabalhar uma obra. Vamos fazer primeiro agora rede de esgoto, rede de água. E não a prefeitura vem fazendo asfalto, depois vem o Estado quebrando e refazendo aquilo ali, que fica cheio de emendas. Então, isso é muito ruim, fica uma péssima qualidade. Muito bem. Na segurança pública, um assunto que importa a todos nós, como o senhor pretende lidar com a Guarda Municipal e também trabalhar junto ao Estado para que melhore ainda mais? Hoje, a Guarda Municipal, ela praticamente desempenha o papel juntamente com a Polícia Militar. A Guarda Municipal, ela precisa ser bem qualificada. Hoje temos excelentes quadros, precisa de uma maior qualificação e ela saber o que é o trabalho dela mesmo. Ela precisa defender o patrimônio público, que é a proteção do patrimônio público. Por exemplo, as escolas públicas atualmente estão sendo vandalizadas, estão sendo invadidas, saqueadas, furtadas. Então, a escola pública precisa ser protegida. Esse papel é da Guarda Municipal. Precisamos ter uma guarda ostensiva. Precisamos ter também um trabalho da segurança junto com saúde, educação, dentro das escolas. A gente quer a educação, abra os portões para a sociedade, para a comunidade, para a gente saber o que está acontecendo fora dos portões. Para isso, vai precisar de uma equipe multidisciplinar para fazer essa avaliação e trazer a vivência do lado de fora do portão para dentro. Com isso, entra também a segurança, que vão ver o que está acontecendo. Em volta das escolas está havendo tráfico de drogas, está havendo qualquer tipo de crime. A Guarda Civil consegue prevenir isso aí, com essa inteligência, câmeras nas ruas, a gente vai conseguir fazer isso. Muito bem, nós sabemos que todo cargo, ele sempre deve ser ocupado por pessoas que têm vocação. E a vocação, ela não começa no momento de concorrer. O senhor sai a primeira vez agora para concorrer a prefeito de Goiânia, mas antes foi procurador, advogado. Quais atitudes e que fatos o senhor precede na sua história que mostram a sua vocação para ocupar o cargo de prefeito de Goiânia? Bom, a vocação que eu vejo é o quê? Sempre quis ajudar a população. Então, sempre estive muito no direito, então o direito sempre me deu essa base. Foi o quê? A vivência dentro das instituições públicas, eu pude ver o que acontece lá dentro. E lá dentro deu para observar o quê? Que a população muitas vezes desconhece ou não tem qualquer informação de como funciona. O que eu pude ver também é que os municípios, não estou dizendo só Goiânia, mas o Estado, pelo que eu tenho de experiência, a gente vê que o Estado muitas vezes, vamos ser específico Goiânia, o município de Goiânia muitas vezes não coloca um projeto, tem recurso no governo federal. Como exemplo, vamos citar a questão do aterro sanitário de Goiânia. Existem projetos, existe recurso, basta apresentar. Às vezes um projeto fica travado dentro lá do Ministério, lá em Brasília, por falta de uma simples certidão. Isso já aconteceu em municípios que eu passei, por causa de uma simples certidão. É a falta de preparo de quem está ali montando os processos para apresentar. A questão do aterro, ali já foi ultrapassado. 2012 era para ter feito, já foi prorrogado até 2022, essa questão do aterro sanitário. A questão do resíduo sólido é uma questão que a gente vai tratar de perto, ainda mais por ser uma questão federal que dá um impacto significativo para o prefeito. Qualquer prefeito que for assumir vai ter uma responsabilidade muito grande em relação ao aterro sanitário. Muito bem. Candidato Cristiano Cunha, do Partido Verde, vocês não fizeram nenhuma coligação, o seu vice também é do seu partido. Qual o motivo para isso? Vocês não compactuam com nenhuma proposta ou nenhuma ideia de outro partido? Não, não é isso. É porque o Partido Verde, por ser um partido pequeno, em detrimento dos demais aí, sempre me oferecido, conversei com todos e sempre foi me oferecido a vice. Ninguém quis compor, vim para vice com o Partido Verde. Por se tratar de um partido pequeno, o pessoal sempre olha com aquela discriminação. O Partido Verde é um partido pequeno, a gente tem excelentes nomes, além do meu tem outros nomes dentro do partido. Então,
o pessoal não queria isso. Então, sempre foi oferecido só a vice. Coloquei na mesa isso com a comissão, com os pré-candidatos à época. Falei, ó, aqui está as propostas que a gente tem. Vai ser vice, vamos deixar de ser coadjuvante, então, e vamos seguir carreira solo, junto com o vice que a gente definiu na hora lá, que é o Carlos Moreira, que é ligado à cultura, que foi a excelente escolha que fizemos. A cultura, junto com os eventos, está deixada de lado. Então, esse foi o motivo da gente sair sozinho. Deixamos de ser coadjuvante, passamos a ir para o papel principal. Então, por isso, a gente colocou o nosso nome à disposição. Muito bem. Candidato Cristiano, uma proposta que todos os goianos esperam que alguém faça de maneira decente e que traga resultados é a proposta para mobilidade urbana. Goiânia já teve muitas apostas com vias para ônibus e tantas outras que já aconteceram e nós vemos o resultado na prática. Como você pretende, de maneira sustentável, que é a principal proposta do seu partido, fazer com que a mobilidade urbana em Goiânia funcione? Bom, mobilidade urbana é uma situação muito difícil. Se alguém chegar com a receita aqui falando que vai sanar o problema de mobilidade urbana no primeiro ano de governo, está mentindo. Observe bem gestões anteriores aí. Sempre foi pauta de discussão toda eleição mobilidade urbana. Até hoje continua o mesmo problema. O que a gente precisa é o quê? Primeiro, concluir essas obras. Depois de concluir, precisa de uma análise. Ou, porque até o final do ano não conclui tudo. Então a gente precisa de uma análise no desenvolvimento dessas obras para quê? De repente, primeira coisa que tem que ser feita, análise da sincronização dos sinais em Goiânia. Hoje você sai de um sinal, abriu o sinal ali, o próximo fecha 100 metros na sua frente. Primeira coisa seria sinais inteligentes, uma central de monitoramento. E depois disso, em relação às obras que estão acontecendo em Goiânia, a gente analisar a viabilidade técnica delas, se é necessário fazer uma trincheira ou um viaduto, que esse estudo teria que ter sido feito antes, porque o BRT, que está sendo concluído, que está em andamento, ele precisa de uma via expressa. Agora, se ele for dividir o mesmo sinaleiro com os veículos, ele vai ficar também parado. Ele vai ter realmente uma via exclusiva, mas ele ficando ali parado, não adianta. Muito bem. Candidato Cristiano Cunha, nesse tempo que nos resta, nos 3 minutos, analisando a gestão e tudo que Goiânia vive, quais os principais erros e os principais acertos na gestão de Goiânia até aqui e o que você considera que vai ser feito caso você seja eleito a prefeito de Goiânia? Bom, em relação à gestão atual, como já trabalhei com eles, reconheço, excelente gestor. Para mim, o que faltou, olhando pelo lado ambiental, por exemplo, esse recapeamento está sendo feito em Goiânia. Tinha que ter sido estudado um asfalto que existe, onde ele tem uma porcentagem dele, 30% que ele é permeável, que significa o quê? A água da chuva penetra pelo asfalto. Porque hoje o asfalto, ele é uma capa asfáltica impermeável, a água não tem para onde ir. Por isso o problema hoje de alagamento em Goiânia. Goiânia tem muito problema de alagamento, coisa que há 10 anos atrás não existia. Então, hoje, qualquer ponto em Goiânia alaga. Antigamente, era no Bosque dos Buritis, todo mundo tinha conhecimento. E naquele viaduto ali do Flamboyant. Hoje, qualquer área em Goiânia, passou uma chuvinha forte, tem alagamento. Questão que, para mim, o prefeito deixou a desejar também, é a ampliação do CIMEIs. Precisa ter um estudo para ver a viabilidade de aumentar a capacidade dos CIMEIs atuais ou a necessidade de construções de novos CIMEIs. Isso aí é outro estudo que precisa ser feito. E a questão da educação, que esse ano foi muito difícil. Essa questão da pandemia aí atrasou o ensino das crianças, que devia ter sido feito pelo governo. Quando aconteceu os lockdown, o isolamento aí, tinha que ter feito uma parceria, dispensando licitação, porque é caso emergencial, de fornecimento em regime de comodato, de um tablet, um computador, um smartphone, com internet para esses alunos. Quem não tem acesso à internet, esse ano, perdeu. Então, isso aí o governo devia ter feito de imediato. Essa questão foi crucial para a educação. Então, o senhor analisa que foi um acerto, o senhor analisa que foi acertada a decisão quanto à quarentena, a demora da liberação, ou foi acertada? A questão da quarentena, o que eu não concordo foi o seguinte, o governo municipal deixou na mão do governo estadual e, assim mesmo, o governo federal decidir em relação a esse isolamento. O que o governo municipal tinha que ter sido feito é tomar decisão, então vai ter o isolamento, vamos fazer o isolamento. Como é que ficam as crianças? As crianças precisam ter, então, do quê? De acesso à internet, já que o sistema vai ser online. Precisava Candidato, ter feito isso. Nós entramos no último minuto, o senhor pode entrar nas considerações finais do senhor. Bom, gostaria de agradecer o espaço aqui, a oportunidade de nos dar aqui esse espaço, porque temos um tempo muito pequeno de televisão, então peço que entrem nas nossas redes sociais, Cristiano Cunha 43, conheça minhas propostas, conheça mais sobre o candidato e peço o seu voto, conto com o seu apoio. Vamos fazer renovação em Goiânia.
Nós temos ainda, candidato, 33 segundos, 32. O senhor quer falar mais algo para o eleitor? Sim. Insisto, mais uma vez, analise nossas propostas. Veja também os demais candidatos. Analise a proposta de cada um, analise o histórico deles, porque eu posso dizer que eu sou novo. Analise os demais candidatos, o que eles já fizeram por Goiás, o que eles já fizeram por Goiânia. Analisa e, mesmo assim, continue pedindo seu voto. Vamos fazer renovação, vamos tornar Goiânia uma cidade interligada, uma cidade tecnológica. É o que a gente pede. Queremos tornar Goiânia interligada, com tecnologia de ponta a ponta no atendimento. Muito obrigado ao candidato Cristiano Cunha, que é candidato a prefeito de Goiânia pelo Partido Verde. Obrigado pela presença, candidato. Obrigado pelo apoio.